ganhou. Vai, vai, vai. Bom dia, irmão Adair. Bom dia, amada igreja. É privilégio imenso, né? Poder fazer parte aí desse culto doméstico, né? Aqui o galo cantou mais uma vez. Graças a Deus. Mais uma vez amanheceu, né? Privilégio, estamos aí juntos, com o Jefté. Que Deus possa aí abençoar e nos conceder aí um excelente culto. Graças a Deus, irmão Anderson, bom dia com Jesus, bom dia, irmão Jefté, todos os nossos amados irmãos que sempre acompanham essa programação, esse culto doméstico abençoado, graças a Deus. É uma oportunidade muito grande que Deus está nos dando e um privilégio para mim, né, poder estar aqui com o nosso precioso e amado irmão Anderson, para trazermos assuntos que fala da fé cristã, assuntos das Sagradas Escrituras, né, irmão Anderson? Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Nós vamos ler no livro de Êxodo capítulo 19, vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais, mas Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Amém. Amém. Ainda em Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isto, retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos.
está. Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito é bem são. Correm por vezes lágrimas, porém desejo contigo estar. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar. Tenho muito desejo de estar. Muito bem, amados irmãos, nós temos lido essa passagem em que ela nos atende como a base para nós falarmos um pouquinho nesta manhã sobre esse assunto. Qual que é a distinção entre ser um profeta e ter o dom de profecia? Às vezes existem pessoas, irmão Anderson, que gostaria de saber mais o que é o ofício profético e o dom da profecia. Somente para nós relembrarmos a escritura que nós lemos antes do hino, em que o povo de Israel, na sua peregrinação, saindo do Egito com destino a Canaã, a terra da promessa, chegou-se um determinado momento que Deus falou para eles: então vai lá, Moisés, santifica o povo, pede para eles ficarem separados das suas mulheres, separados das coisas terrenas, para eles terem um momento de santificação, um momento reservado, lavarem as suas vestimentas, lavarem a si mesmo, e aí eles vão até o pé do monte, que eles vão então ouvir a minha voz. E houve toda aquela agitação, zunido de buzina, o monte fumegando, terremotos, barulho. O povo ficou atônito, irmão Anderson. Sim. O povo, eles não aguentaram aquilo. E quando nós vimos aqui em Êxodo 20, aí o povo falou assim: Moisés, fala tu conosco que nós ouviremos. Para que não fale Deus conosco, para que não morramos. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas para ouvirem a voz diretamente de Deus. Foi aí que Deus começou a trabalhar com os profetas. A gente vê muito isso, né? Claramente, né? Irmão, daí, assim, a gente vê assim que tem até criaram-se uma certa, não sei se pode se dizer, doutrina, que os profetas, eles foram até João Batista, né? Então, assim, a gente crê em toda a palavra de Deus, né? A Bíblia é Deus de Gênesis a Apocalipse, né? Então, se os profetas foram até João Batista, então Deus hoje não fala mais com a igreja. Eu concordo, né? Eu gostaria de ler a escritura aqui no livro de Amós, Amós capítulo 3, no versículo 7, onde o profeta Amós, ele deixa isso muito claro, que Deus ainda continua tratando com o seu povo através dos profetas, né? Porque se Deus fala com toda a igreja, com todo o povo, cada um tem uma forma de pensar diferente. Daí onde surgem tantas doutrinas, tantas religiões, né? Cada um pensa de uma forma e cada um cria a sua própria doutrina e possivelmente abre uma igreja. E é um perigo, né? Um risco. É um perigo muito grande, né? Porque Deus, ele vela pela sua palavra, né? Aí eu gostaria de estar lendo aqui no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, né? Se Deus ainda é Deus, ele ainda continua tratando com a igreja através dos seus profetas, né? No versículo 7 está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se Deus ainda é Deus, ainda continua tratando com a igreja através dos seus servos, os profetas.
Hoje, irmão Anderson, às vezes para muitos, né, irmãos denominacionais que nos ouvem há um determinado tempo, talvez outros estão ouvindo pela primeira vez, e existem determinadas campanhas de que elas são divulgadas e que apresenta, vai estar conosco o profeta tal, e tem outros que às vezes se auto-intitula, né, como profeta, como apóstolo, como bispo, como pastor, como evangelista e etc. Mas a Bíblia, quando ela traz essa menção sobre ser profeta, no sentido do ofício, é bem diferente de dom de profecia que Paulo ele citou mais adiante, que nós veremos. E aqui a gente vê de que o profeta, no sentido bíblico, é um homem chamado por Deus para ocupar esse ofício ou esse ministério específico e permanente. Sim. Em que Deus vai estar falando através dele. Ah, mas Deus quer dizer que não pode falar ao meu coração, ao seu coração? Não, Deus fala ao seu coração, ao meu coração. Mas em relação à palavra dele, em relação ao estabelecimento daquilo que é, daquilo que não é, dos segredos de Deus em relação à palavra, ele utiliza este meio, profeta. Não tem como, não é apenas algo esporádico, momentâneo, passageiro, mas é algo, um chamado de Deus. E esse chamado é tão evidenciado, irmão Anderson, que lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus, ele falando para Jeremias que foi chamado ainda do ventre da mãe dele, ainda no ventre da mãe. Agora, a gente observa isso, a vida de Jeremias, do profeta Jeremias, foi tão usada por Deus, irmão, em que existe aqueles que às vezes assim, não, mas a vida dos profetas era muito tranquila. Não é bem assim, né? O irmão Brana tem dito sobre os tipos que Deus tem levantado na Bíblia e o preço que eles têm pago para aquilo. O profeta Jeremias era um homem que Deus falou para ele não casar. Então, assim, ele era um jovem, ele tinha anseios, né, constituir uma família, mas Deus falou. Aquilo ali, Deus permitiu ele ir à prisão, Deus permitiu ele levar socos para poder registrar como que seria com Israel. Como também, né, o próprio Amós, né, que o irmão leu, Sim. ele também foi um profeta. Era um boieiro, né, um boiadeiro, né, ele cuidava ali das juntas de boi e ele foi tirado da sua atividade para poder estar levando, assim diz o Senhor, profetizando. Ou seja, há esse chamado divino na vida deste homem. Agora, talvez alguns perguntem assim, como o irmão citou, né? Lá na escritura de Lucas, capítulo 16, versículo 16, do próprio Jesus, ele dizendo que a lei e os profetas foram até João. Talvez alguém pergunte assim, mas não está falando, a Bíblia já não está falando que a lei e os profetas foram até João? Então, depois de João, não teve profeta mais. Mas o que resta nos saber de que a vinda de Jesus Cristo, ele foi o anjo do novo pacto, da nova aliança. Deus havia introduzido a lei para com Israel, para que mostrasse que a lei nada mais serve, como disse o apóstolo São Paulo, a não ser para incriminar, para julgar. Agora, nós estamos vivendo um período da graça, né? Todos há de convir com isso, que é o período da nova aliança, né? Do concerto que Deus tem feito, deste novo pacto. E aí eu lhe pergunto, né, irmão Anderson, cadê os profetas, então, realmente deste novo período, desta nova aliança? Né? Porque se a gente levar ao pé da letra de que os profetas foram até João, então nós estamos falando que Jesus não foi profeta. Sendo que em Mateus capítulo 21, verso 11, fala que Jesus foi profeta. Em Mateus capítulo 13, verso 57,
O próprio Jesus disse que o profeta sem honra na sua própria pátria, na sua própria terra. Em São João, capítulo 4, versículo 19, a própria samaritana, ela teve mais visão do que muitos teólogos de hoje, com todo respeito, quando fala que não há profeta. Mais visão espiritual do que muitos pregadores hoje, com todo respeito, quando fala que não há profeta, que a própria samaritana, ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Irmão Anderson, então assim, o próprio Jesus, ele foi profeta. Agora, não parou apenas aí, né? Exatamente. A gente observa lá no livro de Atos, no capítulo 11, verso 27 e 28, fala de um profeta também, Ágabo, que ele também foi um profeta. Tanto é que ele foi profeta que ele até profetizou como que seria a morte do apóstolo Paulo. E ele mesmo dirigiu aquilo ali, né? Falando para o apóstolo Paulo. Como também, ainda no livro de Atos, capítulo 21, verso 8 ao 11, lá apresenta sobre as filhas de Filipe, né? E também sobre Diágono, em que havia um espírito de profecia sobre as filhas de Filipe, daquele evangelista Filipe, né? Sobre a sua casa, mas havia o profeta Ágabo. Então aqui nós estamos colocando que há essas diferenças de dons. Em Romanos, capítulo 12, versos 6 ao 8, fala a respeito disso. Daí Paulo falando que uns têm espírito, né, tem o dom da profecia, de ministrar a cura, ministrar a salvação, e tantos outros. Irmão Anderson. Então, quando a gente vê o próprio apóstolo São Paulo, que também foi um profeta, né, se lê os escritos, as epístolas, profeta também. As epístolas do apóstolo São Paulo, a gente vê nitidamente de que são profecias atuais. Tantos escritos de Paulo que a gente começa a ler e fala, não teve como Paulo não ver os dias que nós estamos vivendo, dias trabalhosos, pessoas sem afeto natural, que desonra pai e mãe, né? O que acontecia naqueles dias, a depravação da raça humana, né? A decadência da raça humana, a queda da raça humana. Como que a gente vê isso tão nitidamente? O próprio Paulo. E ainda Paulo, ele falando no livro de Efésios, né? Na epístola, né? Na carta aos Efesianos, capítulo 4, versículo 11 a 14, que ele mesmo, sendo o próprio Senhor Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, né? Ou seja, é esse quintúplo de Efésios. Né? Então, ele querendo o quê? O que Deus fez? Deus deu isto à igreja, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Então, exatamente, Deus fala através destes ministérios, do apóstolo, do profeta, né? do evangelista, né? Do pastor. Então, a necessidade que se tem isso na igreja, né? Hoje ainda, né? Exatamente. Então, a gente vê nitidamente isso de que, assim, há esse chamado divino na vida de um profeta, né? Ele também é um mensageiro de Deus, ou não é, irmão? É um pregador também, um mensageiro de Deus, né? É porque às vezes a gente vê assim em um todo que as pessoas, elas fazem uma grande confusão quanto ao dom de profecia isso. E o profeta, né? Quando são, assim, coisas completamente distintas, né? O dom de profecia, ele é dado sem arrependimento, né? Dons são dados sem arrependimento para qualquer um. Mas o profeta, né? É um ministério vindicado por Deus, né? É um homem escolhido por Deus, predestinado por Deus, escolhido para aquele propósito, para aquela obra, né? Como a gente crê, como a gente leu aqui em Amós, que certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Então, assim, se a gente crê ainda nesse mesmo Deus, aquele Deus do Velho Testamento, né? Que instituiu tantos profetas no Velho Testamento, a gente tem que continuar crendo que esse mesmo Deus é o Deus do Novo Testamento, né?
Jeová do Velho Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. E para o Novo Testamento também foi instituído profetas, né? Foi instituído pastores, foram instituídos evangelistas, justamente para o aperfeiçoamento do corpo. Né, irmão Dair? Irmão Anderson, o que o irmão citou é muito profundo isso, porque em Salmos, capítulo de número 68, né? Salmos de número 68, verso 18. A Bíblia diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles, não neles. Entre. Habitar entre é diferente neles, né? Entre eles. Então, dons, aí o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Pelo que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o dom Deus dá ao homem. Esse dom de profecia é uma manifestação do Espírito Santo concedida para os crentes. Observe bem, para os crentes, em que ele traz 3 definições, irmão. 3 definições, o dom de profecia: para edificar, para exortar e para consolar. Quem? A igreja. O dom de profecia é dado à igreja. O profeta, ele não vem apenas para a igreja. Ele vem para a nação ou ele vem para o mundo. Elias foi enviado para quem? Para Acabe e Jezabel. Jezabel queria ou não quisesse, Elias era seu profeta. Né? Aí nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Eles quer ouça, quer deixa de ouvir, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Sim. Então o profeta, ele é um mensageiro que ele é enviado a um povo, a uma tribo, a uma nação, ou seja, a algo amplo. Em que ele é um mensageiro de Deus, sendo o porta-voz de Deus para aquele período, aquele momento, né, em que ele exerce toda a sua vida. Samuel, ele era um profeta. Desde criança, né? Desde criança. Na verdade, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido Samuel. E aí, quando ele ainda não tinha essa convivência, ele não tinha esse discernimento, irmão Anderson, de quando Deus chegou e Samuel, ele achava que era Eli. Levantou rapidamente: Eis-me aqui, Senhor. Não, mas não estou te chamando não, Samuel. Volta a deitar. Samuel, levantou novamente, chegou lá diante do sacerdote ali: Eis-me aqui, Senhor. E Eli falou: não, tem alguma coisa diferente aí. Na verdade, é o Senhor que está chamando Samuel. Samuel, na hora que você ouvir novamente, você diz assim: Eis-me aqui, Senhor. Então, observe. Samuel, ele foi profeta todos os dias da vida dele. E mesmo depois, quando Saul foi consultar a Samuel lá através da pitonisa, ainda assim ele deu uma profecia. Ele disse: amanhã, a esta hora, tu e teus filhos estarás comigo. Era uma profecia. A morte não mudou o seu ministério de Samuel, né? Ele morreu profeta, continuava sendo profeta. É desse jeito, irmão. Então, assim, não é uma... E a profecia dele vinha tanto para uma bênção, como também para trazer um juízo. Sim. Como foi a profecia de Elias para com Israel. Chegou o momento que Elias foi trazido na presença de Acabe, e ele disse: és tu perturbador de Israel? Ou seja, só tá trazendo coisas que... Então ele é um mensageiro, em que ele vai trazer ali uma mensagem de Deus, e custe o que custar. Ele não compromete um profeta, né, chamado de Deus, ele não compromete com nada. E ai dele se comprometer também. E é interessante, Modai, que eu tive uma experiência assim, em relação ao evangelismo. A gente foi numa cidadezinha do interior fazer um evangelismo, e eu conversando com uma certa pessoa, eu creio que ela deve conhecer, né, as nossas crenças, a nossa doutrina, e ela me disse assim: mas eu não posso acreditar no que um homem falou, né? Eu prefiro acreditar em Jesus. Aí eu disse para ele, né?
Mas Pedro estava acreditando em quem? Quando citou que o batismo tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu falei, mas vocês pregam esse batismo por causa do profeta que vocês têm lá, né? Então, falei assim para ele, falei, mas é interessante, o senhor disse que não pode acreditar num homem, prefere acreditar em Jesus, né? Falei, mas quando o senhor foi descer as águas, né? Esse nome que o senhor disse que tanto crê, o senhor negou ele na hora de receber o nome dele. Ao invés de receber o nome do Senhor Jesus Cristo, recebeu o nome de Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade não é um nome, né? São títulos dados a uma pessoa. Irmão, isso daí, às vezes, tem pessoas que podem acabar aqui citando isso de uma forma talvez até simples, sem muito conhecimento, sem discernimento, de que assim, não, eu acredito no que Deus fala, não no que o homem fala. Sim. Mas e se essa pessoa estivesse diante do profeta Elias, quando ele diz assim, segundo as minhas palavras, por 3 anos e meio não vai haver chuva. Aí eu lhe pergunto, era Deus ou era o Elias? Um profeta de Deus, ele vive em tamanha comunhão com Deus, o que nós lemos lá em Êxodo 20, 19 e 20, que assim Deus falava com Moisés a lábios e ouvidos. Então, os irmãos, vejam de que nós não estamos falando de dom de profecia, que nós vamos falar daqui a pouquinho ainda sobre dom de profecia. Mas quando é com profeta, Deus fala lábios e ouvidos. É o maná de Deus da hora. Então, observe, ele tem esse caráter e autoridade. O profeta, por ter um ofício, ele carrega essa autoridade especial, né? Então, sua vida e o seu testemunho é uma extensão da voz de Deus. Né? A gente vê que a Bíblia adverte também sobre os falsos profetas. Sim. E ela não chega a falar sobre as falsas profecias, né? Falsos dons de profecia. Não, ela fala sobre falso profeta. Porque o profeta, ele tem a ver com ensinador. O que o irmão Anderson falou, tem a ver com pregador. Então, se tem o falso profeta, às vezes as pessoas falam, mas é um falso. Mas cadê o verdadeiro? Para existir uma moeda falsa, tem que haver um verdadeiro. Para existir um produto falso, ele foi baseado com cópia no verdadeiro. Me apresente o verdadeiro, fora dessa mensagem que nós cremos. Então, em Deuteronômio capítulo 18, verso 20, a Bíblia fala de que é um ofício com papel sério e de grande responsabilidade, sendo o profeta. Né? Agora, o dom de profecia, irmão, como a gente estava falando, que é uma manifestação para edificação, exortação e consolação. E Paulo, ele estabeleceu ordem para isso. Não é feito de qualquer forma também. Não, essa, com todo respeito, mas essa bagunça que a gente vê e tudo mais, isso daí não. Paulo, ele estabelecia ordem, decência, disciplina. Até porque, para haver um progresso, há necessidade de uma ordem. E nós encontramos que o dom é uma das manifestações do Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11. Ele é dado a quem o Espírito Santo quer. Sim. E que não é vitalício, ou seja, existe uma chamada específica. Eu conheço pessoas que foram tomadas e que elas deram a profecia e só foi para aquele momento. Às vezes a gente pode dar aquela profecia, mas aquilo nunca mais pode se repetir com a mesma pessoa. Exatamente, né? irmão. Um dom de profecia. Isso é manifestação. Manifestação. Exatamente. Então, nós vimos que há um propósito na igreja, a principal finalidade desse dom de profecia é realmente para isso, para atender à necessidade da igreja. Por isso que Paulo, quando ele estava falando, em 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala que fale 1 ou 2, no máximo, por sua vez, e que haja intérprete. Então, mesmo falar em línguas, tem que haver a necessidade da interpretação. E ainda ele diz lá em 1 Coríntios 14, que a manifestação do dom de profecia está sujeita ao julgamento da igreja. A igreja, se tratando daqueles que são chamados ali por Deus, que vai julgar aquilo. Agora, você já viu algum profeta maior ele ser julgado?
Ele não é. tem, né? Ele já vem com Já assim vem. diz o Senhor. Agora, essas manifestações que a gente veja, que assim diz o Senhor, eu profetizo na sua vida bênçãos de Deus e tudo mais, você está repetindo Bíblia. A Você gente está repetindo Bíblia. Isso daí não é espírito de profecia. Aquilo, o profeta, ele vem, ele não conflita com a Bíblia, mas ele revela a Bíblia. Ele traz aquilo dali à luz. Então, a manifestação do espírito de profecia, ele tem esse cunho, é para aqueles que são fiéis. Agora, o profeta, ele fala para quem é fiel e para o mundo, como o irmão leu em Amós capítulo 3, né, verso Sim. 7, né? Sim. Que Deus revela o seu segredo. Os seus servos, os profetas, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. E uma coisa que a gente vê muito também, né, Maldair, evangelista Maldair, no mundo, né, denominacional, como o senhor disse, né, respeitando a todos, né, respeitando a todas as religiões, mas o que a gente vê é as pessoas fazendo citações bíblicas, né? Às vezes, assim, dando uma profecia, mas citando Já tá parágrafos na bíblicos, citando o que está escrito, né? Então, assim, se a gente, um profeta mesmo, né? Um homem chamado por Deus, vindicado por Deus, né? Uma profecia dele, se ele fala aquilo fora da Bíblia, mas amparado pela Bíblia, né? Um exemplo é, vai acontecer tal coisa, tal hora, em tal lugar, e aquilo vem acontecer, né? O que identifica se aquele profeta é verdadeiro ou não é o cumprimento daquela profecia. Exatamente. Meus amados irmãos, a gente gostaria de continuar mais, mas se você deseja saber mais a respeito desse assunto, ficou alguma dúvida, deseja um esclarecimento, você pode escrever nos comentários abaixo, deixa o seu contato, será motivo de muito orgulho e satisfação nós podermos fazer contato com os irmãos para poder até mesmo ajudar. Ou então você pode estar entrando em contato conosco através do número que aparece aqui também, como também na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Fiquem na presença do Senhor Jesus Cristo, crendo no Senhor e nos seus profetas. Amém, amém. Privilégio, Maldair, ter participado aí desse culto com o irmão. Que Deus possa abençoar a cada um e que essas palavras realmente possam descer, né, em vosso coração. E, como o Maldair disse, né, se tem alguma dúvida, precisa de algum esclarecimento, é só entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição para estar aí ajudando da melhor forma possível. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Amém. الرب يباركك ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. יברכך אדוני